Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E hoje nós estamos trazendo uma prosa fantástica: desafios ocultos, logística, burocracia e impactos na cadeia de suprimentos. Os desafios ocultos enfrentados na logística e na cadeia de suprimentos têm um impacto significativo nas operações. A burocracia excessiva é um obstáculo, com regulamentos e processos complexos que aumentam os custos e atrasam as entregas. Além disso, a falta de visibilidade e controle sobre a cadeia de suprimentos pode levar a problemas como atrasos, perdas e falta de eficiência. A sustentabilidade também é um desafio, com a necessidade de reduzir a pegada de carbono e adotar práticas responsáveis. Superar esses desafios requer colaboração entre as partes interessadas, investimento em tecnologias avançadas e a busca de soluções inovadoras. Ao enfrentar esses desafios ocultos, as empresas podem melhorar a eficiência, a transparência e a sustentabilidade em suas cadeias de valor, garantindo um fluxo eficaz de produtos e serviços. Nós vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, nós vamos convidar para prosear comigo o José Eduardo Wendler. Olha só que prosa fantástica, que orgulho e uma honra aqui trazer para prosear comigo o Eduardo. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade que a gente tem de discutir assuntos assim, que nós temos sempre um fórum vivo, inteligente e interessante para isso. Que legal, maravilha mesmo. E antes de nós entrarmos aí para contextualizarmos o nosso tema, que é um tema fantástico, o Eduardo, quem é o Eduardo? Paulo, eu tenho mais de 30 anos de experiência profissional em logística, supply chain, comércio exterior, compras e vendas, né? Então, e foi em vários segmentos. Eu vim da indústria química, papel e celulose, mineração, serviços. Nessa realidade ali também eu tive uma sorte de trabalhar na parte de compras, na parte de venda, na parte de administração de vendas, na parte de logística, ou seja, eu comprava, eu vendia, eu entregava, e muitas vezes concomitante. Todas essas questões, assim, eu ocupava um assento, eu só trocava de chapéu na hora ali. Tá? Tanto como tomador de serviço, como como prestador de serviço, né? Então, eu na indústria tomava serviços, eu, enquanto prestador de serviço, operador portuário, operador logístico, eu também vendia esses serviços e vendia as necessidades, tentando atender as necessidades do cliente. E numa realidade também que me levou a conhecer e gerenciar a logística internacional. Então, empresas que eu trabalhei, a maior parte delas vendia porta a porta. Então, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, eu era responsável também pelo recebimento no porto da carga nos Estados Unidos, contratava transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, para levar para as diversas partes do país, isso também na Europa, isso também na Ásia. E também a gente depara com uma realidade que os problemas são muito semelhantes. Acontecem problemas nesses lugares que eu acho que funciona tudo, não funciona, mas as soluções são diferentes. A forma de atendê-los são diferentes, porque você não existe problemas ocultos, os problemas são colocados claramente ali quando acontecem. Que bacana, que legal. Baita experiência, Eduardo, que você vai trazer aqui para a gente e compartilhar, logicamente, algumas delas conosco nesse tema, que é um tema fantástico. E antes de nós entrarmos e contextualizarmos o assunto aqui, que é um assunto bastante interessante, o Eduardo, eu já vou pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, curtir a sua prosa, né, a nossa prosa, a sua conversa aqui, afinal de contas, esse é um nosso canal voluntário
trazendo contribuições fantásticas para o mundo das empresas e da educação. Eu costumo dizer que negócio e educação caminham juntos aqui na Prosa Convertale, Eduardo. Meu amigo, vamos lá? Contextualiza o Vamos, tema para a gente? vamos lá. Por que a gente fala de desafio oculto, né? Porque, na verdade, eu digo assim, são ocultos à plena vista, né? Você acaba gastando energia ou acaba colocando foco em situações que são tantas e tão imediatas que você acaba perdendo uma oportunidade de enxergar uma coisa maior. Te dar um exemplo, né? Porque se a gente for se aprofundar em cada situação, você tem desafios ocultos em compra, você tem desafios ocultos na comercialização, logística rodoviária, hidroviária, marítima, mas olhando o exemplo, vamos olhar os portos, né? Que qual todos nós hoje, dentro da nossa cadeia produtiva, utilizamos importação ou esperamos chegar numa exportação, ou vendemos para quem faz exportações, ou trabalhamos com quem faz importação. De um jeito ou de outro, o porto está presente na sua vida. Não interessa qual o seu segmento de trabalho. E pouca gente dá valor para isso. Vou falar, eu faço pão. Eu faço pão, eu não penso no restante, eu só quero a minha farinha de trigo aqui, nós sabemos, para a gente ter uma visão mais ampla sobre tudo isso. O porto, se você for olhar, olhando para Santos, a gente olha aquela fila de navios esperando, né? É óbvio que isso tem um custo. Mais tempo, mais frete, fretes são mais caros, né? O que a gente não discute, o que a gente precisava discutir, não é além das razões de que você tem aquela fila de portos, que são ineficiências de atracação, de manobra e tudo mais, mas entender também uma realidade assim, se você olhar um mapa do Atlântico Sul do Brasil, do Hemisfério Sul, o Atlântico é meio um buraco negro. E se você for olhar o Atlântico Norte, você tem linhas de navegação que juntam a Europa aos Estados Unidos em quantidade absurda. Se olhar o Pacífico, inclusive a costa sul do Pacífico, é cheia de opções de navios. Você vai olhar o Atlântico aqui, as linhas de navegação são mínimas. Então você já tem dificuldade de conseguir navios vindo para cá, ou para embarcar sua carga, ou para conseguir trazer a sua carga por preços compatíveis com o que você tem lá fora. Quando você carrega essa carga de ineficiência, mais ainda você impacta nessa realidade. E você não tem outro caminho para fugir disso. A Europa, os Estados Unidos, a Ásia, eles têm um conceito que nós não conseguimos implementar aqui no Brasil, que é o conceito de porto hub e porto nicho. Que é o que? O hub concentra os navios maiores, com distâncias maiores entre si, e que você faz com que esses navios possam não só ter uma atracação melhor, como eles também possam não fazer tantas viagens e não perder tanto tempo na costa daquele país. E você faz um acompanhamento depois da distribuição através de uma malha mais estruturada. Nós não temos nada disso. E nós temos portos que são, às vezes, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros um do outro, que para a distância marítima é absolutamente relevante. E o custo é o mesmo. O cara atracar uma vez ou atracar duas vezes o navio, ou três vezes o navio. E nós que estamos no Ceará, nós ficamos felizes em Suape. E queremos, ou em Petrolina, em outros portos ali no norte, Salvador, olhando para outros caminhos. E são muito próximos um do outro. Muito próximos. E esse custo ele vai para algum lugar. Quando você tem uma dificuldade estrutural no país, que você é obrigado e você não consegue, teoricamente, resolvê-la por questões de governo, por questões de todas as que a gente já sabe, estruturais de trabalho, de vias, de construção, de infraestrutura, você termina numa realidade assim. Olhando um caso, eu tive um cliente uma vez que eu queria embarcar para o cara para container em São Paulo, saindo de Belém, eu não conseguia. Porque eu ia para Itaqui, onde eu tinha uma ferrovia que ligava Belém e Itaqui, mas lá não ia navio de container. Aí eu tinha que ir para a Vila do Conde, que vai navio de container, mas não vai trem. Ou então eu ia para outro lugar que ia trem e ia
e tinha container, mas não tinha raio-x para fazer a liberação. O resultado, eu não conseguia atender, né? E a frustração que você carrega nisso, ela é absurda. Aí você fala, puxa, como que eu resolveria isso? Ah, vamos uma solução simples, a tal da proteção de bandeira, cabotagem. Uhum. Você, o governo agora em 2022 lançou a nova lei dos portos, ela ajuda, mas não ajuda muito. Você trabalha com o fretamento de casco descoberto, mas você acaba tirando a vantagem principal, que é o quê? Eu tenho navio que passa na minha porta, ou descarrega no meu porto, que tem condição de levar minha carga para São Paulo, porque ele vai para Santos de qualquer forma. Só que ele não é de bandeira. Essa a solução mais simples é libera para fazer o transporte. Não, a gente continua complicando, né? No nosso afã de resolver, você não resolve plenamente, né? Fantástico, fantástico aí, Eduardo, essa contribuição que você trouxe, falando principalmente desses desafios ocultos, narrando ou trazendo algumas ideias bastante interessantes para o nosso público aqui, voltado para esse assunto, principalmente da navegação e o que acontece com portos, com navios, com cabotagem e, eventualmente, aí poderia, né, de alguma maneira, eliminar algumas burocracias para tornar um pouco essa logística mais eficiente. E nesse caso, eu teria uma pergunta para você, que é uma pergunta bastante oportuna, que é uma preocupação, inclusive, das empresas e dos executivos e profissionais de logística e supply chain, que é a visibilidade, ou seja, como é que eu tenho visibilidade e controle na minha cadeia de abastecimento, porque se eu não tenho, isso pode afetar a minha eficiência operacional e entrega de produtos. O que eu queria saber de você é como é que essa falta de visibilidade pode afetar isso dentro do contexto do desafio oculto que você está conversando, Eduardo? Olha, uma das questões fundamentais, assim, a própria pandemia trouxe um distanciamento muito maior entre as empresas, inclusive no que tange a capacidade das empresas de cumprirem os seus papéis, né? Então, hoje, uma empresa menor, ela tem um distanciamento maior do que tinha antigamente de uma empresa maior, inclusive em investimento. Nós precisamos entender esse tipo de processo e saber que muitas vezes aquelas empresas que nós estamos contratando hoje para trabalhar, elas estão operando no gargalo. E nós também, enquanto empresas contratantes, estamos operando num determinado gargalo técnico. Como é que a gente tenta mudar isso? Quando a gente trabalhou as questões de qualidade, a gente trouxe cadeia de custódia, a gente trouxe uma série E a tecnologia pode nos ajudar bastante. E a gente tem que passar numa visão muito clara de que nós precisamos ordenar. Operadores portuários hoje, por exemplo, não têm uma regulamentação, né? E fala assim, puxa vida, mais regulamentação? Não, é como você não tem uma regulamentação, você também não tem certas obrigatoriedades e o cara é obrigado a tudo, né? E quando eu obrigo o operador a fazer tudo, eu também não posso conseguir que ele possa me dar o rastreio necessário, a transparência necessária, muitas vezes, das operações em si, porque ele tem que atender 250 tipos diferentes de legislação. Eu precisava ter um caminho, eu preciso ter um caminho que me dê uma regulação clara de nível de informação, que eu consiga ter rastreamento sobre o que está acontecendo no porto, sobre o que está acontecendo na rodovia, sobre o que está acontecendo na ferrovia. Você passa por situações na ferrovia, por exemplo, que são muito interessantes. Você fala assim, puxa vida, eu tenho uma carga que eu preciso trabalhar em container. O container está pronto para ser transportado, mas o cara não tem container. Eu tenho a carga. Não, eu terceirizo para uma empresa que tem container. A empresa para aquele caminho não tem container. Se ele mandar para aquele lugar, ele não tem como tirar. Isso tem uma realidade que também afeta muito na navegação. Antigamente, o conceito do container hoje ele é muito mais controlado do lado do operador marítimo, por exemplo, do que do exportador ou do importador. Eu tenho um custo maior meu se eu importo, por exemplo, para Belém ou para Manaus,
que aquele container, muitas vezes, ele não tem saída ou ele vai demorar para sair entre um e outro. Eu acabo tendo um custo muito maior, uma dificuldade de colocar carga a bordo do navio no movimento que eu preciso. Então, eu tenho atrasos. E essas questões, elas têm que ser muito mais claras para a gente. Se eu for atender e abrir um mercado em um determinado lugar, eu tenho que olhar o mercado, como todo mundo olha, o cliente, como todo mundo olha, e o retorno, como todo mundo olha. E a logística, obviamente. Eu tenho tudo isso, só que eu tenho coisas no meio dessa logística que não são trabalhadas de forma clara, né? Então, eu tenho, por exemplo, a ferrovia, que eu tenho condição ferroviária de chegar lá, mas eu não consigo chegar lá porque ou eu não vou ter o equipamento para isso, ou não vou ter o número de vagões para isso, no volume que eu faço. E quando você abre o cliente e fecha o seu contrato, você vai explicar para ele isso de que forma? Depois, quando você começa a ter atrasos e tudo, né? Isso você culpa na infraestrutura? Sim, é culpa da infraestrutura. Mas eles seriam melhores evitáveis, ou você teria melhor condição de discutir isso com o seu provedor de serviço, se você tivesse uma noção mais ampla do negócio. Fantástico, meu amigo. Muito legal essa contribuição aí. O Eduardo, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da primeira parte da nossa prosa. Voou, né? Muito, muito legal sua Nossa, contribuição. Passamos muito rápido aqui. Eduardo, vamos fazer o seguinte: vamos tomar um cafezinho, uma água, vamos escutar a corujinha cantar aqui e já voltamos para o segundo tempo, onde nós vamos continuar desbravando esse assunto fantástico desses elementos ocultos dentro da logística, das burocracias que existem. Vamos nessa? vamos lá, vamos lá. Olha só que prosa fantástica, uma contribuição maravilhosa que está sendo trazida aqui pelo nosso caro Eduardo. Eduardo, vamos seguir aqui na nossa passada da prosa, né? Porque a prosa, depois de um cafezinho, uma água, ela vai ficar mais interessante ainda. E aí, uma questão que eu queria levantar contigo, Eduardo, é o aspecto de relacionamento com os players, né, ou com as instituições na cadeia de abastecimento. E de que forma que a colaboração entre essas partes interessadas, elas, de alguma maneira, podem contribuir, ou a colaboração pode contribuir para que a gente possa superar os desafios e melhorar a eficiência e também a transparência em supply chain. Como é que você enxerga isso, Eduardo? Olha, nós vivemos numa cultura que ela é absolutamente competitiva, né? Muito mais do que colaborativa. E nós perdemos um foco, na minha opinião, de entender que o colaborativo ele pode trazer mais vantagens do que o competitivo. Negócios assim, eu falo muitas vezes o bom da empresa, tem muitas empresas e muitos segmentos que têm dificuldades, por exemplo, de serem aceitos pela comunidade. Essa dificuldade de ser aceito pela comunidade te traz impedimentos de transporte de caminhão, te traz impedimentos operacionais, te traz impedimento de entrada de insumos. Eu olho, eu discuto a mineração, usando um exemplo de uma coisa que é bem complicada, muitas vezes, a relacionamento com a comunidade. Ao passo de que a comunidade tem suas razões de ser dos impactos da mineração, mas você hoje não viveria sem mineração. Nós não estaríamos aqui conversando, não teríamos nada da civilização moderna sem dos benefícios que as próprias comunidades têm. A grande chave de tudo isso, quando eu falo comunidade também, eu falo players, autarquias, é você chegar no momento em que a empresa não só é aceita, como ela é defendida. Porque você consegue fazer com que a importância daquilo que você faz e a certeza daquilo que você faz seja transparente para a sociedade. A mineração hoje trabalha com grau de certeza, as boas mineradoras, com boas práticas, e que muitas vezes tem muita dificuldade de divulgar isso, que você cai numa questão de preconceitos, né, de pré-julgamentos da sociedade, ainda mais nesse momento polarizado que a gente está vivendo, né, onde todo mundo tem opinião sobre tudo e muitas vezes isso não é o real, né? As empresas têm seus mecanismos, têm as suas estruturas, mas a gente não consegue passar isso para frente.
A comunicação, muitas vezes, entre segmentos e comunidade, ela é difícil. E as empresas, muitas vezes, também são culpadas disso, porque nós não conseguimos, enquanto empresa, ver a necessidade de fazer isso. E nós precisamos fazer isso, cada vez mais. Não é uma questão de sobrevivência. Quem não olha isso dessa forma está fadado a não ir para frente da forma como poderia, ou a pandemia nos ensinou, é só a gente andar por São Paulo e ver a quantidade de portas fechadas, que em momentos nos quais você atinge você sem planejamento, eventos extremos, pode ser até climático, vários eventos que hoje estamos aí, guerras e tudo mais, você não tem esse tipo de preparação, você simplesmente fecha. Você olha, por exemplo, aquela questão que muitos chefes antigamente diziam: se você acha que tem um cara disposto a trabalhar de graça para você, pensa que lá fora pode ter alguém pronto para pagar para trabalhar para você. Quem olha dessa forma, ou win-win, né? Fala assim, pô, que saiu da mesa dizendo que foi ganha-ganha, um lado não entendeu. Batata. Todos esses conceitos antigos, eles vão acabar se modificando pela necessidade de sobrevivência. Hoje nós estamos vivendo um momento de mutação muito grande. Tudo que a gente tem hoje como certo, num curto espaço de tempo, pode mudar radicalmente. O seu planejamento de longo prazo não é mais de longo prazo. Então, para que você consiga tirar algum tipo de planejamento, você tem que ter input. Para você ter esse input, você tem que ter transparência com a comunidade e ajudar a comunidade. Eu vi uma coisa muito interessante, uma pessoa uma vez me contar assim: no evento climático extremo, em outras situações, você não tem alerta, né? O meio ambiente não te dá sinal verde, não reclama com você, ele simplesmente dá pau, ele colapsa no meio do negócio. Isso é muito verdadeiro. E a relação com a comunidade também. A relação com os players também. Se você perde a sua confiança entre você, comunidade, players e autarquias, você recuperar isso é um passo longo. Você tem que trabalhar sempre construindo essa confiança e sabendo que os movimentos que você tem, se não forem bem construídos, um armador hoje tem mais medo que o navio solte óleo e cause um evento ambiental do que o navio afunde. Conversando com eles, você percebe o quanto que se modificou, porque a tecnologia se modificou. Já é mais fácil o navio, muito mais difícil o navio afundar, mais fácil do navio ter algum problema ambiental, ou soltar um lastro ou qualquer outra coisa. E o impacto é muito maior, impacto que antigamente ninguém reclamava. Isso também traz outras dificuldades para você, quando você olha, por exemplo, essa questão de meio ambiente. E aí é um dos desafios ocultos, né? Antigamente, o navio ele é operado com bunker. O bunker ele é um primo pobre do asfalto. Ele é um óleo extremamente viscoso e bastante poluente. Aí hoje se decidiu na IMO que você tem que reduzir o nível de emissão do bunker no oceano. Perfeito. Só que a frota marítima mundial não está preparada para receber os Uhum. filtros que a legislação manda você colocar. A frota, os navios, para fazerem isso, vão ter que colocar filtros que vão tirar parte da capacidade de carga do navio. Além disso, tem que botar o navio no estaleiro para fazer isso. Onde que nós estamos hoje? Uma falta de navios absurda, somada com a falta de navios que você já teve pelo problema da pandemia, nos estaleiros, o backlog de construção dos estaleiros, e a necessidade de você botar um navio antigo no estaleiro para fazer esse tipo de obra. E quando ele terminar o navio, pode ser não ser economicamente viável. Os fretes oceânicos dispararam. Isso afeta diretamente a mim. O que dá para eu fazer? Não muita coisa. Eu tenho que entender que esse é um problema. E como que eu vou conseguir trabalhar? Eu tenho que separar agora uma leitura no meu orçamento para a recuperação da frota, mudar o meu modelo logístico, para onde que eu vou? Se o seguro de guerra aumentar, né, hoje a realidade de guerras são muito maiores do que a gente teve até o ano passado. Na verdade, nós estamos atrasados. Essas guerras de escala menor, a economia mundial ela demanda que você tivesse guerras
maiores a cada tempo para reajustar a economia. A bomba atômica evitou que isso acontecesse. Nós estamos 100 anos atrasados em uma guerra de alta escala. Mas o seguro marítimo sobe. Então, se você não tem essa visão transparente com a sua seguradora, com seus prestadores de serviço, sobre o que vai acontecer lá na frente, se você não senta para conversar, você não consegue esses inputs. Fantástico! Você está trazendo uma contribuição aí voltada para um tema muito legal, o Eduardo. E dentro dessa contribuição, dos problemas que você narrou, os problemas que você trouxe, eu queria discutir o seguinte, eu debater o seguinte contigo. A perspectiva da solução, seja ela processual, seja ela tecnológica, ou seja, tem vários vieses aí. Como é que você enxerga que as soluções inovadoras que as empresas têm à disposição, elas podem, de alguma maneira, ajudar a solucionar os desafios ocultos. Eu acho que a tecnologia ela é uma coisa muito sedutora, né? Você olha para a tecnologia chegando e você acha que na tecnologia você vai ter solução para tudo e você esquece muitas vezes o básico. Muitas dessas soluções elas vão passar por tecnologias existentes e que precisam ser melhores implementadas, ou tecnologias futuras de rastreamento, de comunicação, um navio, antigamente, voltando, por exemplo, do navio, tinha 90 pessoas para tripular um navio que levava 5.000 containers. Hoje ele leva 25.000 containers, ele tem 13 tripulantes. Você tinha oficial de rádio. Hoje o capitão faz tudo porque ele faz por e-mail, né? Então o mundo mudou muito. Mas essa tecnologia está aqui. Onde que a gente precisa, na minha opinião? Pessoas. Nós temos que investir em educação, a gente tem que investir em preparo de pessoas para esse mundo que hoje a gente tá em mudança. Temos que entender para onde, o que está mudando nesse mundo para começar a preparar as pessoas, não para amanhã, mas a gente tem que começar a preparar pessoas. Desculpa, tem que preparar para amanhã aquilo que eu já tinha fazer ontem, mas eu tenho que preparar pessoas também para daqui a 5, 10 anos. Como que eu preparo tudo isso? Retenção, eu preciso, a massa crítica nas empresas não está somente nos dados técnicos ou nos dados de mundo virtual, está na pessoa. Não é? Você tem que aprender a reter um pouco mais, diminuir o turnover de talentos. Né? É muito importante isso. E evolução. As empresas evoluem, as pessoas precisam evoluir junto. A cultura também, o mundo mudou de uma forma. Não adianta o meu CEO, enquanto comprador, vir para mim e falar assim: você a partir de agora só vai receber em 6 meses. Ponto. Você sabe que o cara não vai ter condição de te pagar em 6 meses. Como é que você consegue, em compliance, organizar isso? Isso é uma coisa que cada vez mais nós precisamos entender, fazer com que isso transite na cultura da companhia, que a cultura ela deve ser uma trilha e não um trilho. Né? Você precisa ter um caminho de compliance. Como que você vai adaptar tudo isso? Isso é uma chave ainda que nós vamos ter que encontrar para entender esse equilíbrio. Mas é óbvio, você já sabe algumas coisas. O seu compliance ele tem que ser mais flexível em algumas coisas, mas ele tem que ter um norte ético, ele tem que ter um pragmatismo operacional, ele tem que ter um filtro de objetivos. Você tem tanta informação hoje chegando para você, de tanta coisa, que você está sofrendo de miopia de processamento. É muita coisa, você simplesmente não consegue travar e focar no que precisa ser feito, né? E você precisa de um alicerce de tudo isso, que é empatia e colaboração. Você tem que Uhum. entender o problema do outro, o problema da comunidade, para que ela entenda o seu problema. E para isso tem que colaborar todos juntos. E isso é uma cultura que as empresas estão começando a entender no seu grau operacional, estão sendo forçadas a entender, e que isso precisa ser divulgado de cima para baixo, fácil, fácil. E fantástico, meu amigo. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, ficando aquele gostinho de quero mais, viu, Eduardo? 30 minutos é É um pouco para falar. assunto amplo, né? É um assunto assim É, muito.
Exatamente, 30 minutos é pouco para a gente falar sobre esse assunto fantástico aqui. Fica o gostinho de quero mais em algum momento. Quem sabe você venha para uma live. Eu faço live todas as quintas-feiras, viu, Eduardo? Pelo menos quando dá, a gente está presente lá para fazer live. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem bem rapidinha para as pessoas nesses desafios ocultos, Eduardo. Olha, Paulo, assim, nós vivemos numa realidade hoje de mutação muito maior do que nossos pais, os nossos avós viveram. Já vivemos isso, a gente tem que trabalhar muito mais que os nossos pais trabalhavam para conseguir as mesmas coisas que eles conseguiram. Mas a gente precisa entender uma coisa: a pandemia foi um sintoma, a guerra está sendo uma consequência. Qual é o problema maior que nós enfrentamos nesse nosso maior desafio hoje? É excesso de confiança. Excesso de confiança naquele mundo que eu conheço, tipo assim, isso aqui não vai mudar, isso aqui não pode quebrar, isso aqui é assim. Excesso de confiança no tempo da tecnologia, eu acho que a tecnologia vai me trazer soluções para tudo, tá? Esse véu da polarização, que eu sou isso, você é aquilo, nós precisamos levantar isso e saber de novo interagir, saber de novo ter sinergia ter um pouco mais de empatia com o próximo. E isso tudo vem desse impacto, traz um impacto comportamental exacerbado que torna muito difícil o diálogo, né? Nós precisamos abrir diálogo, diálogo franco, diálogo sem medo, e aí realmente nós vamos encontrar soluções e entender esses desafios, enxergar esses desafios ocultos que estão lá, como a gente viu em vários outros segmentos também, várias outras. Nós teremos horas para discutir sobre isso aí, que o conhecimento é que nos traz a compreensão deles. Maravilha, fantástico, meu caro. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, o Eduardo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho sempre, pelo seu foco na educação. Isso, sim, é um ponto fundamental na mudança do futuro. Muito grato, meu amigo. Um abraço virtual para você, né? Em breve a gente vai se encontrar. E aqui eu sempre gosto de usar aquela expressãozinha, né? Ao infinito e além, Eduardo. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Gratidão enorme. Gratidão, querido. Obrigado.